Leitura do livro de Zacarias, capítulos 5 ao 9, na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Zacarias, capítulo 5. Então me virei, levantei os meus olhos e olhei, e eis que vi um rolo voador. E ele me disse: O que vês? E eu respondi: Eu vejo um rolo voador. O seu comprimento é de 20 côvados e sua largura de 10 côvados. Então disse-me: Esta é a maldição que avança pela face de toda a terra, pois todo aquele que rouba será cortado conforme está de um lado, e todo aquele que jura será cortado conforme está do outro lado. Eu a farei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão, e na casa daquele que jurar falsamente pelo meu nome e permanecer no meio da sua casa, e a consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. Então o anjo que falava comigo saiu e disse-me: Levanta agora os teus olhos e vê o que é isto que sai. E eu disse: O que é isto? E ele disse: Isto é um efa que sai. Ele disse ainda: Este é o seu aspecto em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e isto é uma mulher que se assenta no meio do efa. E ele disse: Esta é a perversidade. E a lançou dentro do meio do efa, e lançou o peso de chumbo sobre a boca deste. Então levantei os meus olhos e olhei, e vi que saíram duas mulheres. E o vento estava nas suas asas, pois tinham asas como as de uma cegonha. E levantaram o efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo: Para onde elas levaram o efa? E ele me disse: Para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar. E ela será estabelecida, e ele será colocado sobre a base dela. Lembre-se de deixar o seu like no canal. Zacarias capítulo 6. Quando me virei, levantei os meus olhos e olhei, e eis que saíam 4 carruagens de entre 2 montes. E os montes eram montes de bronze. Na primeira carruagem havia cavalos vermelhos, e na segunda carruagem cavalos pretos. E na terceira carruagem, cavalos brancos, e na quarta carruagem, cavalos malhados e baios. Então eu respondi e disse ao anjo que falava comigo: O que é isto, meu senhor? E o anjo respondeu e disse-me: Estes são os 4 espíritos dos céus, que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Os cavalos pretos que estão lá saem para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os malhados saem para a terra do sul. E os baios saíram adiante e procuraram ir de modo a percorrer a terra de um canto a outro. E ele disse: Ide, pois, percorrei a terra de um canto a outro. Então eles percorreram a terra de um canto a outro. Então ele me chamou e falou-me, dizendo: Eis que esses que vão para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Toma daqueles do cativeiro até de Eldai, de Tobias e de Jedaías, que vieram de Babilônia, e vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias. Então toma prata e ouro e faze coroas, e coloca-as sobre a cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e fala-lhe dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis aqui o homem cujo nome é o Renovo. Ele crescerá do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória. Ele se assentará e governará sobre o seu trono. Ele será sacerdote sobre o seu trono e haverá conselho de paz entre os dois. E as coroas serão para Elém e para Tobias, e
para Jedaías e para En, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor, e vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. E isto só acontecerá se diligentemente obedecerdes à voz do Senhor vosso Deus. Você já se inscreveu no canal? Zacarias capítulo 7. E sucedeu que no 4º ano do rei Dario, a palavra do Senhor veio a Zacarias, no 4º dia do 9º mês, que é Quisleu, quando eles enviaram à casa de Deus Sarezer e Regem-Meleque, e seus homens, para orarem diante do Senhor e para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas, dizendo: Devo eu chorar no 5º mês, separando-me como tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: Quando jejuastes e lamentastes, no 5º e no 7º mês, durante aqueles 70 anos, foi mesmo para mim que jejuastes? E quando comestes e quando bebestes, não comestes para vós mesmos e bebestes para vós mesmos? Não devíeis ouvir as palavras que o Senhor clamou através dos primeiros profetas, quando Jerusalém era habitada e próspera com as cidades ao redor dela, quando homens habitavam o sul e a planície? E a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: Executai juízo verdadeiro e mostrai misericórdia e compaixão, cada homem para com seu irmão. E não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e nenhum de vós intentes o mal contra o seu irmão em seu coração. Mas eles se recusaram a escutar, deram as costas e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram os seus corações como pedra de diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito através dos primeiros profetas. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, como ele clamou e eles não ouviram, também eles clamaram e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Mas eu os espalhei com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheciam, e a terra foi assolada atrás deles, de modo que nenhum homem passava ou retornava, porque eles tornaram a terra agradável em desolação. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Zacarias capítulo 8. Novamente a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu zelei por Sião com grande zelo e tive ciúmes dela com grande fúria. Assim diz o Senhor: Retornarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém será chamada a cidade da verdade e o monte do Senhor dos Exércitos, o Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Velhos e velhas ainda habitarão nas ruas de Jerusalém, e cada homem com seu cajado na sua mão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade estarão cheias de meninos e meninas que brincarão nas suas ruas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se isto for maravilhoso aos olhos do remanescente deste povo nesses dias, deveria também ser maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que salvarei o meu povo da terra do leste e da terra do oeste, e eu os trarei e habitarão no meio de Jerusalém. E eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Fortalecei as vossas mãos, vós que ouvistes nestes dias estas palavras da boca dos profetas,
que estivestes no dia em que o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos foi estabelecido para que o templo fosse edificado. Porque antes destes dias não havia salário para o homem, nem salário para os animais, nem havia paz para aquele que saía ou entrava por causa da aflição, porque eu incitei todos os homens, cada qual contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o resíduo deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Pois a semente será próspera, e a videira dará o seu fruto, e o solo dará o seu acréscimo, e os céus darão o seu orvalho, e farei o remanescente deste povo possuir todas estas coisas. E acontecerá que, assim como fostes uma maldição entre os pagãos, ó casa de Judá e casa de Israel, então eu vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais, mas fortalecei as vossas mãos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei em castigar-vos quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Então voltei a pensar nestes dias em fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá. Não temais. Estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada homem com o seu próximo. Escutai o juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu vizinho, nem ameis o juramento falso, pois todas essas coisas eu odeio, diz o Senhor. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês, e o jejum do 5º, e o jejum do 7º, e o jejum do 10º serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividades alegres. Amai, portanto, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa orar diante do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Sim, muitos povos e nações poderosas virão para buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e para orar diante do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias sucederá que 10 homens de todas as línguas das nações pegarão na orla das vestes daquele que é um judeu, dizendo: nós iremos contigo, pois ouvimos que Deus está contigo. Você já se inscreveu no canal? Zacarias capítulo 9. O peso da palavra do Senhor na terra de Adraque e Damasco será o seu descanso, quando os olhos do homem e de todas as tribos de Israel se voltarem para o Senhor. E também Amate fará fronteira lá. Tiro e Sidom, embora sejam sábias. E Tiro edificou para si uma fortaleza e acumulou prata como a poeira e ouro fino como a lama das ruas. Eis que o Senhor a destruirá e ferirá o seu poder no mar, e ela será devorada pelo fogo. Ascalon o verá e temerá. Gaza também o verá e terá grande dor, assim como Ecrom, pois a sua expectativa será envergonhada, e o rei perecerá desde Gaza, e Asquelon não será habitada. E um bastardo habitará Asdod, e eu cortarei o orgulho dos filisteus. E tirarei o seu sangue pela sua boca e as suas abominações de entre os seus dentes. Mas aquele que remanescer será para o nosso Deus. E ele será como um governador em Judá, e Ecrom como um jebuseu. E acamparei ao redor da minha casa, por causa do exército, por causa daquele que passa e por causa daquele que retorna. E nenhum opressor passará mais por eles, porque agora vi com os meus olhos. Regozija-te muito, ó filha de Sião. Aclama, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti. Ele é justo e tem a salvação. Humilde e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta.
E eu cortarei a carruagem de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será quebrado. E ele proclamará paz aos pagãos, e o seu domínio será de mar a mar, e dos rios até as extremidades da terra. E também quanto a ti, por causa do sangue do teu pacto, libertei os teus prisioneiros do buraco onde não há água. Voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Hoje declaro que vos darei em dobro. Quando eu tiver dobrado Judá para mim, preenchido o arco com Efraim, levantado os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e tiver feito de ti como a espada de um homem poderoso, e o Senhor será visto sobre eles, e sua flecha sairá como um relâmpago, e o Senhor Deus soprará a trombeta e irá com redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os defenderá, e eles devorarão e subjugarão com pedras da funda. Também beberão e farão barulho como os excitados pelo vinho, e se encherão como bacias e como os cantos do altar. E o Senhor seu Deus os salvará naquele dia como ao rebanho do seu povo, pois serão como as pedras de uma coroa, levantados como uma insígnia sobre a sua terra. Pois quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua beleza. O trigo tornará os jovens alegres e o vinho novo às donzelas. Esta leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é marca publicada pela BV Books no Brasil. Aleluia! Glórias ao Senhor! Mais um dia cumprimos a nossa leitura bíblica e damos graças ao Senhor porque ainda podemos fazê-la. Incentive alguém a fazer a leitura bíblica. Compartilhe da palavra com elas. A você eu só peço para deixar o like no vídeo e, se desejar fazer a sua leitura bíblica diariamente conosco, se inscreva no canal, mas lembre-se de ativar o sininho para receber todas as notificações. Diariamente a leitura bíblica é postada às 4 horas da manhã, com exceção dos domingos, que é um dia para você refletir, estudar ou colocar a sua leitura em dia. Junte-se a nós. Será um prazer receber você aqui para fazer a leitura bíblica junto conosco. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco hoje e para sempre. Amém.